A paz do Senhor a todos, amém? Amém? Glória a Deus, é um prazer imenso estar aqui com os irmãos. É um prazer tremendo. Nós saímos ali de Araçatuba para estarmos juntos aqui. Eu sou pastor ali da cidade de Araçatuba, do campo evangelístico. Um campo evangelístico ali que nós estamos há 3 anos nessa batalha. Está comigo o irmão Mateus, nosso assessor de jovens e adolescentes ali do campo. E também está comigo o irmão Nelvis, junto conosco aí, nos acompanhando nesta noite, amém? Você que pode, se coloque de pé por um instante. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá, 1 Coríntios. Mateus vai estar fazendo um fundo com nós aí, junto com o Anderson, com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Confesso para os irmãos que não foi fácil o dia de hoje, para nós estarmos aqui. Estava eu sentado na cadeira do barbeiro pela manhã, às 9 horas da manhã, 9h30. Meus irmãos, eu fiquei tão mal, mas tão mal. O barbeiro olhou para mim e falou: "Você está passando mal, pastor?" Falei: "Eu tô." Tive que sair correndo de lá e fiquei ruim o dia todo, passando mal. E graças a Deus, o Senhor nos trouxe aí um refrigério durante a tarde, né? E eu falei assim: nada vai me impedir de estar lá essa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diz amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, o capítulo de número 13, o versículo de número 11. Eu vou ler 2 versões aqui. A primeira versão é a versão NVI, que diz assim: quando era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Esse mesmo versículo, na versão Mensagem, diz assim: quando eu era bebê, olha só, preste bastante atenção naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Esse cheiro de churrasco, para um homem do tamanho que nem eu, né? É difícil, mas preste atenção naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. O versículo 11, na versão Mensagem, diz assim: quando eu era bebê, no colo de minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre as coisas de bebê. Amém ou não amém? Quem aqui é homem? Quem aqui é homem e não é mais um menino? Amém? Eita Deus! Quem aqui é homem e não é mais um menino? Quem aqui já cresceu, passou da fase de bebê, passou da fase da papinha e hoje está comendo churrasco? Amém? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era bebê, balbuciava como bebê. Quem aqui já ouviu a frase, irmãos, que homem é tudo igual? Quem aqui já ouviu a frase que homem é tudo igual? Todo mundo já ouviu, eu acho, né? Quem aqui já ouviu a frase que homem não presta? É verdade, nós ouvimos muito essas frases, né, irmão? Homem não presta, homem é tudo igual. E infelizmente, meus irmãos, essa é uma estatística muito alta nessa geração. Infelizmente, no mundo aí fora, essa estatística é alta, mas ela não é absoluta no nosso meio. Ela não faz parte do nosso meio. Aleluia. Nós somos homens cheios do Espírito Santo. Nós somos homens vivendo em unidade.
Existe outro tipo de homem. E qual outro tipo de homem, pastor, o senhor está falando? Eu estou falando de homens com princípios. Eu estou falando de homens de valores. Homens que colocam os valores e os princípios na frente de qualquer situação aí de fora. Homens que colocam valores e princípios na frente de qualquer padrão que esse mundo dita aí fora. Nós não somos meninos, mas nós precisamos parar e raciocinar. Qual é esse princípio? Qual é essa verdade? Qual é esse valor em que nós nos colocamos à disposição para exercer esse chamado de homem? O homem de valor, o homem em unidade, o homem cheio do Espírito Santo. E nesse texto o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que existe uma diferença entre um homem e um menino. O apóstolo Paulo deixa bem claro que existe uma diferença entre um bebê, uma criança e um homem. Nós precisamos entender essa diferença. Nessa versão que eu li para vocês, eu li balbuciava. E balbuciava significa falar coisas sem sentidos. Falar coisas sem sentido. Coisa que para um homem cristão não podemos fazer. Falar coisas sem sentido para um homem de princípio é preciso deixar para trás. Nós não balbuciamos mais. Nós não fazemos como meninos mais. Vocês estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus, porque ficou silêncio. E daí sumiu um pouco aqui para mim. Vocês estão me ouvindo, né? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós somos homens de verdade. Nós precisamos deixar para trás as coisas de meninos. Nós precisamos deixar para trás as coisas de bebê. Nós precisamos deixar para trás as falácias sem sentido que nós colocamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, no lugar onde nós vamos, até mesmo na nossa casa. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações e começamos a falar coisas sem sentido. Você não é mais um menino. Você é um homem. Você é um homem. E um homem de verdade, meus irmãos, não está relacionado à sua virilidade, sabe? O homem de verdade não está relacionado à sua vida sexual. Eu sou viril, eu sou macho. Quantas vezes nós ouvimos falar e pessoas se colocando nessa posição? Ser homem de verdade não está relacionado a isso. Não está relacionado a você dizer que é um macho, que você é viril. Não é sobre isso. Um homem de verdade é um homem que vive de integridade. É um homem de integridade. É um homem íntegro. Um homem de caráter. Um homem de verdade, irmãos, é aquele que quando está numa roda de amigos no trabalho, só tem homem aqui meu, né? Pode falar. Quando está na roda dos amigos de trabalho, aí passa aquela varoa, e aquela pessoa que não é cristã, que está trabalhando junto com você, e ela fala assim, benza a Deus, hein? E você é cristão, você é um homem íntegro, você é um homem de caráter. Mas naquele momento, talvez para não perder a amizade, para não perder aquele momento, varão, varoa valorosa. Ainda usamos termos bíblicos, termos cristãos, vamos se dizer assim, para se amoldar ao padrão deste mundo aí fora. Deixamos a nossa integridade de lado, deixamos o nosso caráter de lado, para não perder a amizade do mundo,
para não perder o contato do homem do mundo. O homem de verdade é aquele que respeita princípios. O homem de verdade respeita princípios. É aquele que não pratica o padrão desse mundo aí fora. O homem em unidade. A unidade que você precisa ter com Deus. A unidade que você precisa ter com a sua família. A unidade que você precisa ter com a igreja de Cristo. Esse é o homem íntegro, o homem cheio de princípios. E eu quero falar aqui essa noite que existe 3 relacionamentos que nós precisamos manter. Existem 3 relacionamentos que nos tornam um homem em unidade. Existem 3 relacionamentos que nos tornam um homem de excelência, que respeita princípios, que é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com a família e é o relacionamento com a igreja. Nós precisamos entender algo, que para deixar para trás as coisas de menino, é necessário estar em dia com esses relacionamentos. É necessário estar em dia com esses relacionamentos. E nós precisamos respeitar. Isso aqui é para usar, pastor? Nós precisamos respeitar uma sequência desse relacionamento. Primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, igreja. Nós vamos passar por esses 3 temas que nós acabamos de apresentar para você. E nós precisamos entender que esse é um conjunto de relacionamento que nos torna um homem de verdade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você essa noite: como que está o seu relacionamento para com Deus? Como que está o seu relacionamento para com Deus? Um homem que tem um relacionamento com Deus, ele vai além daquele homem viril, sabe? Ele vai além daquele homem que é macho dentro de casa. Ele vai além daquele homem que é macho no trabalho, na faculdade, na escola. Ele vai além. O homem viril é aquele homem que se considera aquele homem, pastor, sabe, eu sou bom de cama. Eu sou bom de cama. O homem bom de cama, ele conhece o corpo da mulher, pastor Valdir. Mas o homem que tem relacionamento com Deus é o homem que tem intimidade e conhece e reconhece a voz de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. O homem que tem relacionamento com Deus é o homem que ora, é o homem que jejua, é o homem que coloca o seu joelho no chão. Aleluia. Que chega antes do culto e ora. Aleluia. Não se vê mais varões que oram antes do culto. Nós chegamos no culto e estamos aqui, ó. Quanto que foi o jogo hoje? Eita Deus, o Cruzeiro perdeu. E começamos a fazer tantas e tantas coisas e se esquecemos que para ter um relacionamento com Deus é necessário oração, é necessário respeitar princípios. Esse é um homem que tem o relacionamento com Deus. E quando nós se tornamos um homem que tem relacionamento com Deus, nós se tornamos um homem bom, não na cama, mas bom de altar, bom de joelho no chão, bom de revelação, bom de profecia, porque nós temos relacionamento com a palavra de Deus, nós temos relacionamento com o joelho no chão. Você precisa ser um homem de altar, você precisa ser um sacerdote da sua casa, e sem relacionamento com Deus, você não vai conseguir ser o sacerdote da sua casa. Você só vai ser um macho na sua casa.
Ah, eu sou macho, ah, eu posso, eu mando, eu disse e me disse aqui dentro de casa. Não, sacerdote não é isso. Sacerdote é o homem que tem relacionamento com Deus, que conquista respeito da sua esposa, dos seus filhos. Aleluia. Quantas vezes a sua esposa, os seus filhos, vê você orando dentro da sua casa? Quantas vezes as pessoas dentro da sua casa vê você com o joelho no chão, vê você com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus? Quantas vezes eles têm visto isso? E você quer conquistar respeito de um homem de Deus? O respeito, ele não é conquistado por aquilo que nós falamos. Dentro da nossa casa, muitas das vezes o respeito, ou a maioria das vezes, nós se conquista com aquilo que as pessoas veem em nós. As pessoas precisam ver em você um homem de Deus. Porque quando nós estamos com relacionamento com Deus em dia, nós nos tornamos o cara bom da cama também. Nós nos tornamos o cara bom do sofá também com os nossos filhos. Porque o nosso relacionamento com Deus nos conduz a ser melhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Em todas as áreas. O nosso relacionamento com Deus nos torna homens que escuta e que fala. O nosso relacionamento com Deus nos torna sacerdote da nossa casa, nos torna referência, uma pessoa de referência aonde você está. E as pessoas não precisam perguntar para você: ah, você é crente ou você não é crente? Se preocupe se as pessoas perguntam para você. Se preocupe se as pessoas têm que perguntar para você se você é crente ou você não é crente. Trabalhava eu num mercado, no açougue, lá em Bauru. Era presbítero lá em Bauru. E trabalhava no mercado de açougue, fui açougueiro, irmãos. Açougueiro. Aí chegou uma mulher lá. E ela chegou no balcão da açougue, ela falou assim: eu preciso de 4 bifes de picanha. E essa picanha, ela precisa ser de um tamanho exato. Ela precisa ser de um tamanho exato, de um dedo assim, certinho. Você consegue cortar para mim? Eu não sei para que era, pastor Valdir, que entende essas coisas. E ela falou que precisava desses 4 bifes de picanha. Uma mulher rica, toda cheia de ouro. Eu trabalhava no mercado de japoneses, então era só pessoas de dinheiro que ia nesse lugar. E sai correndo uma mulher e fala assim: não, você não pode comprar com esse homem. E eu regalei os olhos e falei: o que eu fiz de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado aqui dentro? Ela falou assim: se você comprar com esse homem, o trabalho não vai dar certo. Ele é crente. E se ele cortar esse bife para você, o trabalho não vai dar certo. Aí o outro que não era crente, ela falou: fala para aquele ali cortar. Eu falei: é com você mesmo, irmão, porque se eu cortar não vai dar certo. Eu não sei o que está acontecendo. Oh, glória. Nós precisamos entender, irmãos, que o homem que tem relacionamento com Deus, as pessoas não precisam perguntar: você é crente ou não é? O homem que tem relacionamento com Deus, muitas das vezes as mãos não vai resolver, o esforço não vai resolver, mas o homem que tem relacionamento com Deus, o joelho no chão resolve. O joelho no chão resolve. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E quando nós temos relacionamento com Deus, pastor Denilson, não tem como o nosso relacionamento familiar dar errado.
Quando nós temos relacionamento com Deus, não tem como o nosso relacionamento familiar dar errado, porque nós respeitamos princípios. E nós respeitamos princípios bíblicos. Ei, deixa eu falar algo para você. Você não é mais um menino. Então deixa para trás as coisas de menino. Deixe para trás as coisas de menino. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. E agora eu te faço mais uma pergunta. Como está o relacionamento, o seu relacionamento com a sua família? Como está? Eu acabei de dizer que quando nós temos um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento familiar não tem como dar errado. Aí eu fiz uma pergunta agora para você parar e pensar. Como está o seu relacionamento com a sua família? Com a sua família. Como está? Ah, pastor, vai de mal a pior. Então volta no princípio. Joelho no chão, jejum, oração, palavra, relacionamento com Deus, que Deus vai te dar direção para o seu relacionamento familiar dar certo. Como está o seu relacionamento com a sua família? Ouvi uma frase um tempo atrás que existe muitas viúvas de maridos vivos. Viúvas de marido vivo. E isso tem representado uma parte dessa geração de hoje. Infelizmente, viúvas de maridos vivos. Isso tem representado uma parte dessa geração de casados no dia de hoje. Homens que estão mortos dentro de sua casa. Homens que se encontram sem vida. E eu não estou falando de vida sexual. Não é isso não. Eu estou falando de homens que estão sem vida, sabe? Homens que a mulher não quer nem conversar mais. Homens que a mulher não quer nem ficar perto mais. Homens que entram pela porta da sala e o filho sai pela porta da cozinha. Porque morreu. Está morto o relacionamento familiar. Viúvas de maridos vivos. Órfãos de pais vivos. Nós precisamos entender o que o homem representa dentro de um lar. O que o homem representa dentro de um lar. Se perdeu a autoridade dentro dos lares, pastor. Porque os homens estão vivendo como meninos dentro de casa. E eu digo mais para você, irmão. Mulher não gosta de menino. Mulher não gosta de menino. Filhos que não respeitam mais o pai, porque não tem referência de homem dentro de casa. Tem pai que é mais menino do que o próprio filho. Ah, mas ele não me respeita mais. Eu falo e ele não me escuta mais. Virou rebelde. Mas qual é a sua atitude como homem de casa? Qual é a sua atitude como um homem e o relacionamento com Deus? O homem, o relacionamento familiar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos também ser o homem do sofá. O homem que tem tempo de qualidade, de conversa com os nossos filhos, com as nossas pessoas ali que estão dentro de casa. Com a nossa mulher. Faz quanto tempo que você não senta e conversa com a sua mulher? Faz quanto tempo você não senta e conversa com o seu filho? Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Faz quanto tempo que a sua esposa não desabafa com você?
É chato, mas nós precisamos muitas vezes ouvir. Eu sei que é difícil. Nós sabemos que é difícil muitas das vezes ouvir elas. Mas é necessário ouvi-las. Nós estávamos vindo dentro do carro. E o Nelbis falou assim, a minha esposa é professora, pastor. Então ela chega em casa e ela quer falar das crianças. Ela quer falar de tudo que aconteceu na escola. E se eu não escutar, pastor? E é sobre isso. Faz quanto tempo que nós não temos esse relacionamento com a nossa esposa? A minha esposa já é mais da dela. A minha esposa, eu preciso puxar ela para perto e falar, vamos conversar. Se abre, fala comigo, que ela é mais tímida, ela é mais tranquila. Eu que falo demais em casa. Ela que me escuta demais. Mas nós precisamos ter esse momento de sofá com as nossas esposas, por mais difícil que seja ouvir. É difícil, mas tenha esse momento. Às vezes ela quer desabafar com você. Às vezes ela precisa de um marido amigo, e ele não está lá. Aí ela vai e desabafa com outra pessoa. E sabe o que acontece? Você fica brava ainda. Fica brava ainda. Por que você falou com ela? Porque quando eu quis falar com você, você não estava lá para me ouvir. Nós precisamos ter esse relacionamento de sofá. É necessário deixar o videogame de lado muitas das vezes. Irmão, deixa o videogame de lado. Tem um joystick bem melhor para você brincar. Deixa o videogame. Estou falando para os casados aqui, viu, irmão? Glória a Deus. Solteiros, espere. Vai chegar a sua hora. Deixe de lado. Dê uma atenção para sua esposa. Fala para você aí mesmo assim, ó. Repete comigo. Eu sei que isso é chato, mas eu gosto de fazer. Minha esposa, fala aí. Minha esposa, os casados. Minha esposa não é viúva ainda não. Eu tô vivo. Eita glória. Você está vivo. Aleluia. Eu discipulei não. Mateus discipulou um casal. E depois eu dei um curso de noivo para eles. Fiz de tudo para eles não casar. Eles foram embora para Portugal. Nós batizamos eles ali em Araçatuba. E esses tempos atrás eu estava conversando, pouco tempo agora. E estava numa situação difícil o casamento. E ele falou, pastor, eu casei com a mulher errada. Eu falei, você casou na hora errada. Porque quando eu fiz o curso com você de noivado, não era para você casar. Vocês foram para Portugal e casaram. Ele falou, casei com a mulher errada. Eu disse, ei, deixa eu falar para você, você já casou. Agora você está agindo errado com a mulher certa. A mulher agora se tornou certa, meu querido. Você teria que ter visto antes de você casar que ela era errada. Você casou, você vai ter que fazer de tudo para ela se tornar certa. Agora você tem que agir certo com ela. Você tem que agir certo com ela. Aleluia. Falei para ele, você precisa ter um relacionamento com a sua família. Aleluia. Amém ou não amém? Até que hora, pastor? Quem aqui, os pais ou os avós, tem mais de 5 filhos? Ninguém? Os avós, os pais. Meus avós teve 12 filhos. Meus avós teve 12 filhos. Olha aí, ó, um monte de gente aí, ó. 5, olha lá, um monte. Quem aqui tem mais de 5 filhos? Hoje. Quem aqui tem mais de 5 filhos? Ninguém. Por quê? Antigamente tinha mais ação.
Antigamente tinha mais ação, tinha mais relacionamento. Antigamente tinha mais contato. 4, ó, o irmão tem 4 ali, ó. Antigamente não tinha internet. Discipulei um irmão de 75 anos na cidade de Presidente Prudente. Ele fazia 20 anos que ele não dormia na cama com a mulher dele. Ele casado há 40 anos e fazia 20 anos que eles já não dormiam junto na mesma cama. Ele dormia num quarto, numa caminha de solteiro, e ela dormia no outro quarto, numa cama de casal. Vai ouvindo. Já Deus falar. E nós discipulamos esse casal. Sentávamos com ele toda semana. Pensa num homem difícil. Um homem macho, sabe? Difícil. E ele falava: pastor, na minha época que nós casamos há 40 anos atrás, era diferente. E nós começamos a discipular. Passamos ali uma orientação para aquele casal. Eles brigavam demais. Pensa num velho rustido, bravo. E depois de 20 anos dormindo separados, de 3 meses de trabalho com eles ali, chegamos na casa deles, a mulher veio toda feliz. A mulher falou: pastor, essa noite o irmão santo dormiu na mesma cama que eu. Aleluia. Pastor, essa manhã o irmão santo trouxe um café preto na cama para mim. Um povo simples de sítio. Aí nós fomos embora de Presidente Alves. Viemos para Araçatuba. Os filhos nos ligaram. Falou: pastor, nós estamos conseguindo passar o domingo junto com os meus pais. Saudoso irmão Santo, irmã Antônia, ali de Presidente Alves. E os filhos ligaram para nós: pastor, louvado seja Deus, que nós estamos conseguindo passar o domingo na casa de meus pais. Que era só briga. Era só briga. Irmãos, faz quanto tempo que você não tem um domingo de paz na sua casa? É necessário colocar em prática o relacionamento familiar. É necessário você começar a ter um relacionamento familiar. Relacionamento com a sua esposa. Sabe? Relacionamento com a sua esposa. Eu vou falar. Não ia falar não, mas eu vou falar. Essa geração de homens está corrompida por algo que se chama pornografia. Essa geração de homens está corrompida pela pornografia. Quando a gente era menino, você lembra? Passava numa banca de revista. Meu Deus, pastor Valdir. Você passava numa banca de revista quando menino. Não sei vocês, né? Eu, quando eu era mais jovem, eu passava nas bancas de revista, eu via ali aquela revista, eu falava: meu Deus, menino. Chegava na escola, os meninos roubavam dos pais as revistas, levavam para a escola. Levava para a escola e você pegava aquelas revistas. E via aquilo lá e você ficava: vou correndo para casa. Vou correndo para casa. Não parar para conversar com ninguém, para aquela imagem não sair da cabeça, sabe? Mas você não é mais menino. Você não é mais menino. Você não, eu vou repetir isso. Você não é mais menino. Você não é mais menino. Hoje, essa maldita pornografia está mais acessível, porque você pega o celular, você abre a internet e já está ali, explícito. Explícito. E quantos homens têm se corrompidos por isso? Quantos crentes têm se corrompido com isso? Quantos os amigos do trabalho, sabe? Olha aqui, isso aqui, ó. E você, deixa eu ver, manda no WhatsApp para mim. Manda no WhatsApp para mim. Irmãos, nós não podemos deixar isso
nos contaminar. Quando era menino, agia como menino. Agora me tornei a ser homem. Deixei para trás as coisas de meninos. E tem homem que tem ousadia de chegar em casa e querer que a esposa ainda assista junto isso. Tem homem que tem... Irmãos, eu atendi casais que a esposa falou que o marido queria que ela assistisse junto aquilo. Sabe por quê? Porque se viciou. Porque se tornou vício. Eu digo mais. Tem homens que não conseguem mais. Eu estou falando para homens aqui, eu vou falar rasgado. Tem homens que não conseguem mais sentir prazer sem assistir um vídeo de pornografia. Tem homem que não consegue mais ter ereção sem assistir um vídeo de pornografia. Se viciou a tal ponto que ele precisa se masturbar, em vez de ir lá e ter um momento familiar com a sua esposa. Deixa eu dizer algo para você. Não deixe sua mulher de lado. O seu relacionamento é santo, irmãos. O seu relacionamento é santo. Tem como ser prazeroso e santo, irmão. Você não precisa ser corrompido pela pornografia. Você não precisa disso. Você é servo de Deus. Você tem relacionamento com Deus. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Você não é mais meninos. Vocês não são mais meninos. O que as mulheres de hoje e os filhos de hoje têm mais reclamado nos gabinetes pastorais é o quê? Que não tem mais atenção do homem no dia a dia dentro de casa. É verdade, irmãos. Não tem mais tempo de qualidade. Muitas das vezes nós recebemos no gabinete pastoral mulheres que falam assim: olha, eu ganho presente, pastor. Não falta nada dentro de casa, pastor. Tem comida, tem presente, mas eu só queria a atenção dele, pastor. E eu não tenho a atenção dele. Meus filhos não têm mais a atenção dele. Ei, deixa eu dizer algo para você. A sua família, muitas das vezes, não é só presente que elas querem. Ela quer um tempo de qualidade com ela. Tempo de qualidade com eles. Aleluia. Gaste o seu tempo de qualidade com ele. Tem homens que é tão menino, que conseguem satisfazer a necessidade da mãe, do pai, da irmã, e se esquece que tem uma família dentro de casa, que tem uma esposa, que tem filhos, que a prioridade não é o seu pai e a sua mãe, a sua família é a sua esposa, os seus filhos que estão dentro de casa, e depois que os seus filhos vão embora, já não é mais parte da família, é parente. A gente ama nossos pais, mas a sua prioridade é a sua esposa e os seus filhos. Não tire da boca da sua esposa se ela não tiver em concordância com você. Em dezembro, dia 10 de dezembro, a minha mãe, ela sofreu um começo de overdose. 10 de dezembro de 2023, lá na cidade de Bauru. Ela e minha irmã não tinham onde morar. Estava vivendo para lá e para cá. E eu fiquei sabendo disso, e uma hora eu conto esse testemunho para vocês. Mas quando eu fiquei sabendo disso, a minha vontade foi o quê? Trazer ela de volta, como eu já tinha resgatado uma vez lá atrás. Só que a primeira coisa que eu fiz foi sentar com a minha esposa. Falei: se você aceitar, a gente ajuda ela. Se você não aceitar, nós não vamos ajudar ela. Por mais que ela seja minha mãe. Hoje você é minha família. Hoje nós somos um. Ela falou assim: não, nós vamos ajudar ela, porque eu tenho relacionamento familiar. E hoje está aí, vai fazer um ano, dia 10 de dezembro, dia 11 de dezembro, que nós trouxemos ela para Araçatuba para morar com a gente. Se reconciliou com Jesus,
É uma bênção na presença de Deus. Minha irmã veio, minha irmã se converteu, se batizou em junho, agora ela se batizou. E é uma bênção. E eu creio que Deus vai preparar uma família para ela e também para minha irmã. Mas a prioridade é minha esposa. A minha prioridade é minha esposa. Eu não tenho filhos ainda, mas a minha prioridade é minha esposa. E se ela falasse não, eu ia respeitar ela. Eu ia respeitar ela. Não troque princípios. Não troque princípios. Princípios nós temos que valorizar. Princípios nós temos que valorizar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com sua família. E sim, você também precisa ter relacionamento com a igreja do Senhor. Amém? Homens vivendo em unidade. É uma sequência. Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Eu quero ler um versículo, eu já estou terminando. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela junto comigo lá em 1 Timóteo, o capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5. Eu já estou terminando. Então nós falamos do relacionamento com Deus, relacionamento familiar. E agora nós vamos entender o relacionamento que nós temos que ter também na igreja e como igreja, sendo homens de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz assim: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha só que forte. Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Preste atenção nisso. Existe uma pesquisa feita numa faculdade lá dos Estados Unidos, uma faculdade cristã, que diz que 4% de uma família se converte quando uma mulher assume compromissos com a igreja. Olha só, 4% de uma família se converte quando uma mulher assume compromissos com Deus, ou compromissos com a igreja. Nessa mesma pesquisa diz assim, que 3% de uma família se converte quando um filho assume compromissos com a igreja. 4% a mulher, 3% o filho. E nessa mesma pesquisa diz que 93% de uma família se converte quando um homem assume um relacionamento com a igreja, assume compromissos com a igreja. Aleluia. 93%. 3 fica com os filhos e 4 fica com as mulheres. Só que também tem uma pesquisa que 70% da igreja cristã no estado de São Paulo, 70% da igreja cristã no estado de São Paulo é composta por mulheres. 70%, irmãos. 60% das vendas de carros do ano de 2022, se eu não me engano, até hoje, foram comprados por mulheres. Mulheres. Aí essa daqui é o que eu acho que é pior, tá? 78% das cadeiras das faculdades são compostas por mulheres.
E isso está tudo bem, as mulheres estão fazendo a parte dela. Mas os homens estão perdidos. Os homens não querem mais crescer. Os homens não querem mais assumir compromisso dentro da igreja. Você pode ver, a maioria das lideranças são mulheres. É um campo ou outro que a maioria é homem. Mas as mulheres assumem esse compromisso. Mas o homem, olha só, o compromisso que você tem de ganhar a sua família para Deus. 93%. 93%. E eu te pergunto, como está o seu relacionamento com as coisas da igreja também? Como está o seu relacionamento com os compromissos da igreja também? Nós precisamos ser homens unidos. Nós precisamos ser homens vivendo em unidade. O que os seus filhos têm escutado no banco de trás do seu carro quando você vai embora da igreja, quando acaba o culto de domingo? O que os seus filhos têm escutado na mesa de jantar no domingo à noite, quando muitas das vezes quem é o prato principal dessa mesa é o pastor e a pastora da igreja? E ainda dizemos que temos relacionamento com Deus. Aleluia. Nós precisamos assumir um relacionamento com Deus. Nós precisamos assumir um relacionamento com a nossa família. Mas também precisamos assumir um relacionamento com a igreja do Senhor. Amém? Eu já estou terminando. Se coloque de pé. Ei, aqui não tem menino. Aqui não tem menino. Aqui tem? Tá fraco. Aqui não tem menino. Aqui tem homem. Mais forte. Aqui não tem menino. Aqui tem homem. Aleluia. Sabe, o único momento em que você pode se tornar uma criança, pode se tornar como uma criança, pode se tornar como um menino, um bebê, tem um único momento, que é na presença de Deus. É na presença de Deus que você se humilha, que você se entrega como uma criança, como um menino. Aleluia. Feche seus olhos. Feche os seus olhos.